Gostaria, então, de dar boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a esse primeiro webinar Ciência FUNEP, que é um evento online que serão disponibilizadas reflexões sobre várias áreas das ciências nos formatos de palestra, mesas redondas e minicursos. E acontece até dia 26, próxima sexta-feira. Ou seja, temos ainda vários outros ótimos eventos programados e disponíveis. Lembrando que os certificados serão emitidos após o término do evento. O meu nome é César Paes, eu sou professor do curso de Pedagogia, e hoje serei o mediador dessa mesa redonda, que refletirá o processo de inclusão dos estudantes com deficiência intelectual e visual. Essa mesa redonda conta com os palestrantes, a doutora Júlia Gomes Heradão e o professor mestre Renato Costenaro, dois grandes colegas de trabalho que eu admiro muito. A professora Júlia Gomes Heradão, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp de Marília, em 2004. Ela tem mestrado em Educação Especial, no caso, a Educação do Indivíduo Especial, pela Universidade Federal de São Carlos, em 2014. Ela é doutora em Educação pela Unesp também, de Presidente Prudente, em 2019, no ano passado. Atualmente é professora da Sala de Recursos de Deficiência Auditiva na Secretaria de Estado da Educação, de São Paulo, professora na graduação em Pedagogia e também coordenadora de pós-graduação, especialização em Educação Especial na Fundação Educacional de Penápolis, que é a FUNEP. Tem experiência na área de Educação Inclusiva, atuando principalmente nos aspectos relacionados à inclusão de estudantes com deficiência intelectual e surdez. Já o professor Renato Costenaro, ele é graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis, a FUNEP, em 2004, licenciado em Pedagogia pela Unesp, em 2013, mestre em Educação pela Unesp, também em 2015, integrante do grupo de pesquisa Ambientes Potencializadores para a Inclusão, API, atualmente é professor de Educação Básica 2, de Língua Portuguesa, na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, diretor do Núcleo Pedagógico Educacional da Diretoria de Ensino de Penápolis, aqui de São Paulo, tem experiência nas áreas de Gestão Educacional e Educação Especial e Inclusiva, com ênfase em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, atuando na formação de gestores e professores. São brilhantes profissionais que teremos aqui hoje como palestrantes. Eu vou abrir espaço para o Renato e para a Júlia, né, para dar uma boa noite para a gente. Boa noite, então, a todos, né, da nossa sala, né, para esse webinar FUNEP. Espero que a gente tenha uma noite boa, produtiva, de trabalho, e eu estou à disposição, vocês podem perguntar também durante a nossa fala, né, acho que até mais interessante, conforme vocês forem tendo dúvidas ou querendo aprofundar ou discutir melhor algum assunto que a gente está conversando, vocês podem perguntar ou escrever aqui no chat, e uma boa noite para nós. Renato, só te cortando, eu vou pedir para as interações serem, nesse primeiro momento, pelo chat, né? Porque aí a gente vai organizando isso, depois a gente abre a palavra, se for necessário, tá bom? Renato, pode dar o seu boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, essa já é a décimo primeiro que eu participo aqui como mediador, como organizador e agora como palestrante também. Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para fazer perguntas. A gente está aqui num bate-papo, tá? Entre amigos, é um bate-papo sobre deficiência intelectual, sobre deficiência visual, e a gente vai trazer um pouco do que a gente sabe, das informações. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, César vai me fazer algumas perguntas, e eu vou apresentar alguns dados sobre deficiência visual, sobre deficiência intelectual, e a gente vai fazer esse bate-papo, tá bom? Então, se dão vontade para fazer perguntas ali no chat, para pedir a palavra. Isso daqui é uma roda de amigos, tá bom?
Pessoal, começando então, já vou começar a fazer algumas perguntas para o Renato, de alguns quantitativos. Renato, quantos alunos estão matriculados no ensino básico do Estado de São Paulo com deficiência visual e intelectual? Pessoal, isso são dados que eu busquei, são informações que eu levantei na secretaria, na base de dados, né, da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência. Eu acho que é importante eu gosto de números, eu acho importante a gente saber um pouco sobre o que a gente tem de alunos matriculados, o que a gente tem de como que é feito esse atendimento. Para vocês terem noção, ó, alunos com deficiência, tanto intelectual quanto mental também, hoje, matriculado na rede básica do Estado de São Paulo, são 36.338 alunos matriculados. Não são poucos alunos, para vocês notarem. E esse número, graças a Deus, vem aumentando bastante. Tá? Em torno de 60% dos alunos com deficiência, eles são alunos com deficiência intelectual, tá bom? E deficiente visual. Tudo bem, César? Aí? Tudo bem, tranquilo, né? E deficiente visual, né? Então, a gente tem de matrícula ativa hoje no Estado de São Paulo, hoje não, na verdade, são dados do final do ano passado, né? São 2.910 alunos com deficiência visual com matrícula ativa. Isso dá, nos alunos com deficiência, 4,88% dos alunos da rede pública matriculada na educação básica com deficiência visual. E se a gente for apurar, fechar um pouquinho mais, aí tem dados da CIMA, né? A CIMA que é a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional do Governo do Estado de São Paulo. Para alunos com deficiência visual, se a gente for apurar um pouco mais, alunos com cegueira, são 342 alunos matriculados na rede estadual com cegueira. E aqui é rede estadual só não, tá? É rede estadual e municipal, alunos matriculados na rede pública. E baixa visão, quase em torno de 2.000 alunos, 2.100. E surdo-cegueira, a gente tem 10 surdos-cegos matriculados nas redes de educação paulista também. Renato, você estava falando, eu fiquei pensando no ensino superior. Quantos alunos estão matriculados no ensino superior no estado de São Paulo? Você tem esse? No ensino superior? Tem sim, eu tenho alguns dados que eu colhi hoje aqui. Deixa eu levantar para você aqui do ensino superior. Deixa eu buscar aqui. Renato, fala para a gente também, além do quantitativo, quais são os cursos que tem mais estudantes com deficiência visual? Falo sim. Então, ó, no ensino superior, César, aí são dados também interessantes, ó. Deficiente visual tem 3.219 alunos matriculados no ensino superior, tá? Isso dá 33,78% do montante. E a Júlia, como vai falar de deficiência intelectual, tem 401 alunos matriculados com deficiência intelectual e mental, ou seja, 4,21% dos alunos que estão fazendo um curso superior no final do ano passado, eles tinham deficiência intelectual ou mental. Provavelmente estão também matriculados nesse ano de 2020. Perfeito. Um outro dado interessante que eu levantei aqui é que os alunos com deficiência visual, por exemplo, 88% das matrículas, que 2.838 alunos, eles estão na rede privada, eles não estão na rede pública. E 409 alunos, que dá em torno de 12%, 12,7%, eles estão na rede pública. Então, a maioria dos alunos com deficiência visual no ensino superior são alunos da rede privada. E desse quantitativo ainda, 72%, que dá em torno de 2.300, eles estão em cursos de bacharelado. Em licenciatura, depois, em segundo lugar, vem os tecnólogos, que dá 589 alunos com deficiência visual, que dá 17%, e 318 alunos só nas licenciaturas. Olha que interessante. Renato, Pode falar. E no caso de professores com deficiência visual no ensino superior, a gente tem
Tem professor com deficiência visual também, César. Tem professor com deficiência visual. Mas um dado interessante, que eu vou falar ainda dos alunos aqui, é que a maioria desses alunos fez vestibular, tá? 67% desses alunos com deficiência visual fizeram vestibular e não entraram por cotas, por reserva de vagas. 3.136 alunos não entraram por cotas. Então, 97% dos alunos com deficiência visual que estão no ensino superior da rede pública paulista, eles fizeram vestibular, não entraram por cotas, e só entrou com reserva de vaga 62 alunos, que dá 1,93. É um mito que cai por terra. Muita gente fala, esses alunos entram por cotas, eles não entraram por cotas, tá? Esses alunos com deficiência visual. Tem professor? Tem professor também. Antes de falar dos professores, só para vocês terem uma noção, a maioria dos alunos que estão no ensino superior, eles com deficiência visual, que dá em torno de 424 alunos matriculados no ano passado, faziam um curso de Direito. Então, quais são os 3 cursos mais procurados pela pessoa com deficiência visual? O curso de Direito, depois o curso de Administração, o curso de Psicologia e o quarto está o curso de Pedagogia. Aí tem vários outros cursos, mas o mais procurado é Direito, disparado em relação à Administração, Psicologia e Pedagogia. E eles estão aonde? Eles estão em faculdades privadas, como eu já disse. A maioria das vagas estão nas faculdades privadas. Mas tem aluno na USP, tem aluno na Unicamp, tem aluno na Unesp também. Você me fez pergunta de professores, né? Se sim. Tem professores na rede? Tem professores sim. Eu vou levantar esses dados aqui para você e já te passo o número de alunos matriculados aí na rede pública que são professores, tá? Daqui a pouco eu levanto esses dados e te passo, mas tem, te passo os quantitativos. Perfeito. Corre uma pergunta para a Júlia, eu acho que o pessoal vai ter curiosidade de saber se tem aluno com DI, né, matriculado do ensino superior. E aí, Júlia? Então, como o Renato trouxe para a gente aí os dados quantitativos, né, ele acabou de dizer que prova, né, que existe pessoas com deficiência intelectual no ensino superior, né? Então, essas pessoas passam por um processo de ensino inclusivo, né, durante toda a sua educação básica, e elas chegam no ensino superior, as pessoas com deficiência intelectual. Mas aí eu pergunto, é possível, né, uma pessoa com deficiência intelectual cursar, né, fazer uma graduação, ser um profissional, né, ou da área, ou um pedagogo, ou um fisioterapeuta, ou uma fonoaudióloga, enfim, uma pessoa com deficiência intelectual, um profissional, né, formado? E aí, algumas pessoas com deficiência intelectual, elas vêm provar que sim, né? É polêmico essa questão, né? Ela levanta bastante discussões, e o que a gente vê de relato dessas pessoas que cursam essas graduações, elas também passam nos vestibulares, então não é por cota, elas passam nas provas de admissão, né, desses cursos. Elas apontam que elas têm deficiência intelectual, né, naquele formulário inicial, né, de inscrição. Então, elas têm um tempo maior para fazer a prova, elas têm alguns subsídios para garantir que elas possam fazer essa avaliação. Então, elas fazem. Elas passam. E o que começam a fazer os cursos? E a exigência é aquela adequada à sua profissão. Então, alguns estudantes com deficiência intelectual, eles acabam realizando os cursos de graduação em mais tempo. Então, eles trancam algumas matrículas, algumas disciplinas, eles fazem menos por semestre, então são 5 disciplinas no semestre. Eles trancam 2 e fazem 3, né? Então, geralmente, uma pessoa que se forma em 4 anos, ela vai formar em 7, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela vai levando as disciplinas em menos volume, para que ela dê conta de adquirir o conhecimento necessário ao profissional daquela, né, daquela graduação. Mas existe, sim, pessoas com deficiência intelectual nas faculdades. Teve uma famosa, assim, uma história famosa que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, de uma professora, né? Ela foi a primeira professora com síndrome de Down a atuar, né? Ela passou
um concurso, enfim, ela atua na escola. E ela estava trabalhando como professora auxiliar, né? Então, ela estava ajudando, ela trabalhava junto com outro professor na sala. Mas ela é professora, então os alunos a respeitam e convivem, ela ensina, enfim, com ela é professora. E ela trabalha na rede e dá aula para as crianças. E é uma ótima profissional. Então, aí a gente vem, né, questionar tudo que a gente conhecia ou sabia até então de pessoas com deficiência intelectual, né, da sua incapacidade, que no final das contas, né, eles estão se mostrando, na verdade, bem capazes. Ô, Júlia, a nossa reflexão hoje é sobre a inclusão, né, de deficiente visual e deficiente intelectual. No caso, eu acho que o deficiente visual é mais fácil a identificação, né? Eu queria saber de você como se dá a identificação dos estudantes com deficiência intelectual na escola. Vamos pensar um pouquinho lá. Como que acontece essa mecânica lá dentro da escola? Exato. A nossa mesa de hoje, né, é considerar, né, refletir sobre o processo de inclusão desses estudantes com deficiência intelectual e visual. Os estudantes com deficiência visual, eles são mais fáceis, assim, da gente perceber. Na verdade, às vezes não, viu? O pessoal com baixa visão, né, Renato? Às vezes eles vão passando em meio despercebidos, com umas dificuldades, que depois vai perceber, vai descobrir que era uma dificuldade para enxergar, né? A lousa, enfim. Correto, Júlia. Às vezes você aluno com baixa visão no sexto ano, tem professor. Isso, né? Eles vêm carregando uma dificuldade. A minha irmã, tem na minha casa, minha irmã, ela usa um óculos, né? Ela tem uma miopia bastante grave, 9 graus ela usa. E começou cedo, né? Logo no primeiro ano da escola. E em casa a gente não percebeu, minha mãe não percebia. Na escola que foi ver. Que ela estava com dificuldade para enxergar a lousa. Isso que ela sentava nas primeiras carteiras, né? Na primeira carteira, ela não conseguia enxergar a lousa. Então, na escola, às vezes, que a gente detecta, né, essas dificuldades para enxergar, enfim. Mas a pessoa com deficiência intelectual, a gente não consegue ver, assim, logo mais, assim, perceptível, né? Não dá para ver na carinha da pessoa. A não ser que ela tenha síndrome de Down. Aí a gente consegue perceber os traços da síndrome, né? E, geralmente, a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma deficiência intelectual. Que depende, né, de cada pessoa. Cada um vai se manifestar de uma forma. Mas a identificação da pessoa com deficiência intelectual, ela é realizada na escola por meio de uma avaliação pedagógica. Então, a gente não faz um diagnóstico de deficiência intelectual. Esse diagnóstico é feito por médicos especialistas. Então, na verdade, é uma equipe, né, que faz esse diagnóstico. É um psicólogo, o fonoaudiólogo. Então, se tiver profissionais assistindo, né, ouvindo a palestra, que é a nossa conversa, podem, inclusive, participar e falar sobre como que é, né, na sua área, esse diagnóstico. Na escola, para a criança ter acesso ao serviço de apoio especializado, né, que são as salas de recursos, é feita uma avaliação pedagógica pelo professor da sala de recursos, pelo professor especialista. Então, eles fazem essa avaliação pedagógica, que ela é normatizada, né, por legislação, estudos, que vem explicando como deve ser feita essa avaliação. E aí, passando pela equipe escolar, pelo conselho e tal, envolve também todos os profissionais da escola, não é só uma decisão do professor da sala de recursos, e também envolve também a família, a conversa com a família, né? Se isso for de comum acordo, né, for mostrado, ali, for evidências de que esse aluno apresenta uma deficiência intelectual, ele é matriculado na sala de recursos. Então, na escola, essa identificação é feita por avaliação pedagógica, o que não exclui a psicológica, né, nenhuma outra avaliação, e aí é encaminhado para essas outras avaliações também. Aqui em Penápolis, agora, né, o fluxo maior está sendo pelo ser da APAE. Então, as escolas encaminham para o posto de saúde que agenda uma avaliação nesse centro, né, que funciona na APAE.
e aí eles passam por essa sondagem com os profissionais da área da saúde. Legal. E esse diagnóstico complementa, ou refuta, enfim, aquela percepção da avaliação pedagógica realizada pela escola. Então, a identificação da pessoa com deficiência intelectual, ela segue esse fluxo, um pouco complexo, né? Não é simples, não. Eu falei da identificação do deficiente visual, e é verdade, a gente pensa diretamente no cego, ou aquele que é quase cego, né? Mas tem vários graus. Não deve realmente ser fácil isso, né, Renato? A identificação não é simples. César, muitos alunos ficam, há muitas confusões em relação ao aluno, o que é o aluno com baixa visão, porque muitas vezes o aluno com cegueira, ele tá ali, ele tá na cara, como a gente diz, né? E aí o aluno com baixa visão, ele não tá, então muitas vezes ele passa por um aluno que tem apenas problemas visuais, né? E ele não tem. Para a gente entender um pouco assim essas definições, né? Então há uma escala, que é a escala da educação, já que você tocou nesse assunto. Se a pessoa, a gente pensar numa régua, e a pessoa enxerga de 0, pensa numa escala de uma régua, vamos pensar de 0 a 100, e a pessoa enxerga de 0 a 0,05, essa pessoa é considerada cega. De 0 a 0,05. Olha a percepção de luminosidade que ela vai ter. Até 0,05 numa escala de 0 a 100. Essa pessoa é considerada cega. Ela tem essa percepção de luminosidade. Tem aquela pessoa que tem 0. A pessoa que tem 0 de percepção, aí a gente chama de cegueira total ou amaurose, que é a percepção 0 de luminosidade. Não enxerga, não tem nem um resquício de luz entra na retina, né? E aí tem uma escala que vai de 0,05 a 0,3. Isso é a baixa visão. E aí há outros tipos de lesão, aí, que se a lesão é central, se a lesão é periférica. A gente entraria em outras searas para discutir até questões médicas aqui, mas esse, muitas vezes, ele passa desapercebido, porque às vezes ele tem baixa visão em apenas uma das vistas, né? Um dos olhos. A gente encontrou, eu trabalhava numa escola em Itu, fui para a escola que eu ingressei, eu estava no professor do 6º ano, tinha um aluno, quando ele sentava à direita, quando ele sentava à esquerda da lousa, ele copiava muito bem, ele desenvolvia as atividades muito bem. Me lembro até do nome, era Lucas. Quando ele sentava à direita, perto da parede, não tinha rendimento. E a gente fica desconfiado, conversando com a professora de matemática, o que acontece com esse menino? Vou pedir para que faça uma avaliação. O menino foi fazer a avaliação e ele tinha baixa visão em uma das vistas. A percepção dele era quase 0,05, ele era quase cego, e ele já tinha 11 anos, ele passou por todo esse período e ninguém desconfiou. Então, outra coisa acontece, quando eu fiz a minha pesquisa também, eu encontrei numa cidade da região aqui, muito aluno cadastrado como baixa visão. Fiquei curioso e fui procurar esta escola, e, na verdade, os alunos não tinham baixa visão. Eles tinham problemas de visão. Eles precisavam que as lentes corrigiriam. A baixa visão, por exemplo, não há lentes corretivas. Com a melhor lente corretiva que você colocar, ainda se enxergar 0,03, tem baixa visão. Mas esses não, esses tinham graus altos, tinha 12, 13, 10, mas não era baixa visão. Então, há também esses equívocos também na hora de fazer a avaliação. Por isso que é bom ter a avaliação do profissional, do professor, mas a avaliação médica também, a avaliação do especialista. Quem faz a avaliação, a gente geralmente, quando tem baixa visão ou tem cegueira,
quem faz a avaliação é a Associação Lara Amara, em São Paulo. Geralmente, os médicos encaminham para a Associação Lara Amara, os professores encaminham para essa associação, que depois faz todo o acompanhamento também do aluno com baixa visão, faz o acompanhamento anual, uma associação fantástica, tá? Com a curiosidade, eu busquei lá o dado sobre, tem professor, o César me perguntou, tem professor no ensino superior, tem docente do ensino superior com deficiência visual? Tem. No estado de São Paulo, dado do censo da educação superior que foi feito, que está lá no site aberto das direitos das pessoas com deficiência, 56 professores têm deficiência visual, que dá 17,39%. Esses daqui, que têm deficiência visual, ou eles são cegos, ou têm baixa visão, tá, pessoal? 56 professores. E, por curiosidade aí, tem mais alguns dados aqui, ó, tem 58% de professores com deficiência física, 188 professores, 70 com deficiência auditiva, 21,74%, 8 com deficiência múltipla, mas não aparece nenhum dado de professor no ensino superior com deficiência intelectual, tá? Só uma curiosidade aí. Essa bola, se a Júlia quiser falar um pouco. Renata, aí seja, né, pessoa com deficiência intelectual como professor no ensino superior, eles ainda não... O pessoal está chegando. Daqui a pouco eles chegam. Eu fiquei impressionado da sensibilidade que o professor precisa ter para trabalhar com um aluno deficiente visual, né? Perceber o lado que ele tem que colocar o aluno para... Muito legal essa reflexão, Renato. Eu queria perguntar para a Júlia, em relação à classe especial, à escola especial, como que funciona isso, Júlia? Esse professor deve ter muita sensibilidade. Essa história da deficiência visual, né, de ter sensibilidade, já tem razão. A avaliação do oftalmo, às vezes, chega na escola só o diagnóstico, né, e o CID, e a prescrição lá do grau, óculos, enfim, do que deve ser feito, né? E aí isso não ajuda muito, porque o que ajudaria a escola seria essa avaliação do oftalmo qualitativa, de dizer, é um lado, no outro, é a visão de túnel, né? Às vezes é melhor posicionar o aluno na lateral do que no meio da sala. É melhor ser um lugar mais escuro do que claro, né? Essas coisas. E isso a Lara Amara faz bem. Ela principalmente para o aluno com deficiência, com baixa visão, se a lesão foi uma das vistas ou em outra, geralmente sugere-se que o aluno fique na primeira carteira, que fique na frente. Se ele tiver fotossensibilidade, ou seja, a luz, que a cortina se mantenha fechada. Isso é importante, ter o laudo e o professor da turma, ou os professores da turma, o coordenador da escola, ter acesso a esse laudo também. Então, eles vão posicionar o aluno no melhor lugar, vai escolher o lápis adequado, aí você tem vários tipos de lápis aí, o HB, outros lápis aí que você pode... o caderno que você vai escolher, com uma pauta maior, se ele precisa de uma prancha onde ele fica inclinado, porque o aluno, muitas vezes, ele precisa ficar muito perto do caderno também, ele cansa mais fácil, porque a visão vai cansar, porque ele esforça bastante aí para estar fazendo as leituras. Então, que atividade, como que vai ser adequado? Aí tem todo uma organização que se tem que ter dessa rotina do aluno para acompanhar ele e acompanhar a turma, de modo que ele consiga acompanhar todas as atividades. Muitos precisam de usar computadores, podem usar notebook, aí, às vezes, lá na sala de aula, o pessoal fala, o aluno tem notebook. Se a gente tem aluno cega hoje, a gente tem aluno da rede estadual que usa notebook, que usa software especializado, de tecnologia assistiva, que usa leitor de tela, e aí entrar nessa seara que o professor fala, o aluno pode usar notebook na sala? Pode, depois os outros também começam a querer usar. Então, dá para a gente discutir horas e horas aqui. Uhum. Mas eu gostaria que o pessoal tivesse curiosidade, fizesse pergunta, e aí matem as curiosidades de vocês, aí, que a gente puder responder, a gente responde, que não puder, a gente pesquisa e manda para vocês. Exato, quando a gente não souber uma hora
essa eu não sei. A gente vai O chat está aberto para participações, pessoal. Vamos aproveitar esse momento. Ô, Júlia, fala para a gente como funciona a classe especial ou escola especial. Lembrei. Como a educação brasileira, ela é uma educação inclusiva. Eu sei que tem todos os problemas. Eu sei que tem. Mas se você for, se você é mãe, ou enfim, você tem uma pessoa com deficiência na sua família, você vai na escola e matricula. Então, o caminho, né, o primeiro caminho é que... o caminho inicial é a educação básica, é a escola pública, né? Você vai lá e matricula. Todas as pessoas são recebidas, né? Não pode negar matrícula. Então, a educação brasileira, ela é inclusiva, com todos os problemas, mas ela é. Eu vou na escola, o meu filho pode ser acamado, né? O meu sobrinho, enfim. Mas ele está numa idade escolar, né? É importante que ele estude, eu vou na escola próxima à minha casa e faço a matrícula. Depois que a pessoa é matriculada na escola pública, aí, ou particular, enfim, na escola, na educação básica, aí a gente vai ver qual é esse aluno, se tem baixa visão, se tem que sentar onde, né, qual é a deficiência intelectual dessa pessoa, e aí nós vamos fazer as sondagens, as observações, né, depois que ela é matriculada na escola regular, na escola pública comum, né, na escola inclusiva. Pode ser que aconteça de que a família e assim a escola considere que esse aluno, essa pessoa, ela vai ter uma melhor educação em uma escola especial ou numa classe especializada. Então, para ela frequentar essa classe, ela tem que sair da escola regular, né? A matrícula dela sai, ela é transferida para a escola especial ou classe especial, mas depois de uma avaliação. Então, é feita toda uma avaliação pedagógica, envolve também a família sempre envolvida nisso, e outros profissionais, então aí entra uma equipe também. Se essa for um consenso, né, da equipe, que seja matriculada essa criança na escola especial, ela vai. Então, existe escola especial? Existe classe especial também. A classe especial funciona na escola regular, e ela tem uma classe, né? Essa escola regular tem uma classe que atende só pessoas com deficiência intelectual. E aqui em Penápolis, nós não temos classe especial, nós temos escola, né? A escola especial de Penápolis, ela funciona na APAE. Então, a APAE, ela tem alunos da rede, tanto municipal quanto estadual, são matriculados nessas escolas especiais, se as avaliações, né, as avaliações pedagógicas de outros profissionais, a observação da criança, se assim né, for o caso. Aí eles são matriculados na escola especial. A escola especial, ela segue outro currículo, né? Ela segue o currículo natural funcional. Então, seriam para aquelas pessoas que precisam de ajuda para atividades de vida diária. Pessoas que precisam de ajuda e treino e educação para se alimentar, para ir ao banheiro, para cuidar assim, da própria saúde, da própria alimentação. Então, são pessoas que têm, a gente fala, né, que é um comprometimento maior, intelectual maior, que faz com que ela será melhor educada, né, melhor assistida numa escola especial. Então, elas vão estudar nessas escolas. E aí elas têm contato com esse currículo, né, que é o currículo natural funcional, que é o currículo trabalhado nas escolas especiais. Legal. A Kátia fez uma interação aqui. Ela está perguntando se o TDA é considerado DI. É o transtorno de déficit de atenção, né, Kátia? Ou o TDAH, que teria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acredito. Ah, sim, isso. Não, Kátia, ele não é considerado uma pessoa com deficiência intelectual. Então, as crianças, as pessoas, né, enfim, que tem transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, não são pessoas consideradas pessoas com deficiência intelectual. Né? Quando a gente falou de deficiência visual, o Renato falou da definição, né? E a gente não falou da definição de deficiência intelectual. Então, quem são as pessoas consideradas pessoas com deficiência intelectual? Então, são aquelas, né, segundo o DSM-5,
que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças e Deficiências. Eles que explicam para a gente, definem o que é, né, a deficiência intelectual. Então, são pessoas com funcionamento intelectual bem abaixo da média. Então, são pessoas que não fazem coisas esperadas para a sua idade, né, da sua faixa etária. Mas não é assim um pouco, é bastante abaixo da média, né? Significativo, assim, são coisas que a gente percebe, né, assim, né, no dia a dia com a pessoa. A gente começa a perceber que ela devia estar fazendo coisas esperadas para aquela idade que não faz, né? Apesar de todo o apoio, de toda a ajuda. E, além de ter um funcionamento significativamente inferior à sua média, tem que ter outras condutas adaptativas comprometidas, né? Que são 10. E aí vem a comunicação, cuidados pessoais, deixa eu ver se eu lembro de mais. Comunicação, localização, que fala isso. Então, são 10 condutas que são avaliadas, e se a pessoa tem mais, no caso de alguns alunos com deficiência intelectual, a Luana está colocando alguma coisa aqui, mas a gente vai ver. Então, a definição de deficiência intelectual é essa. Então, funcionamento intelectual abaixo da média, bastante abaixo da média, e, além disso, outras condutas adaptativas comprometidas. A comunicação, cuidados pessoais, localização, enfim. O DSM, eu posso deixar até o link aqui. Ele tem o livro está em PDF na internet também para vocês consultarem. Lá tem as 10 condutas adaptativas que entram também na avaliação da pessoa com deficiência intelectual. Perfeito. A Vilma fez uma contribuição aqui, Renato. Ela colocou assim: o relatório do pedagogo junto ao oftalmologista é ferramenta essencial para orientar o projeto na sala de aula quanto ao aluno de baixa visão. Você poderia comentar essa colocação da Vilma? Sim, eu até coloquei o link ali da associação que eu falei da Lara Mara, que faz esta avaliação do aluno com deficiência visual. Então, ela fala com o relatório do pedagogo junto com o do oftalmo. Importante mesmo. Então, o relatório, eu falo até da equipe e escola, né? Quantos professores que tem na escola, que são professores daquele aluno que você tenha uma desconfiança que tenha deficiência visual, que tenha baixa visão, faça o relatório com toda a equipe, com todos os dados possíveis pedagógicos que vocês puderem levantar, o pedagogo, o coordenador da escola, e isso pode chegar até o oftalmo, fica mais fácil, inclusive, para o oftalmo, e a escola, e a figura da escola e do oftalmo, vocês podem fazer encaminhamento para uma associação. No caso, quando o oftalmo detectar, vai para a Aramara, aí ele vai fazer toda essa organização da parte pedagógica que o aluno precisa, de como que precisa de lidar com esse aluno. Esse ano, uma escola me chamou, uma escola privada aqui da rede pública, que recebeu da rede privada aqui de Pianápolis, que recebeu um aluno com suspeita de baixa visão. Eu levei o material lá, passei essas orientações, e realmente o aluno tinha baixa visão mesmo, já foi encaminhado para a Aramara, e coloquei a definição, tá? A gente tem a definição da saúde, a gente usa aqui a definição da educação, como que eu disse lá, é o decreto 5.296 de 2014, mais especificamente o artigo 5 desse decreto, que vai definir aí para a educação o que é cegueira e o que é baixa visão. Eu colei lá para vocês no link, para vocês botarem a curiosidade depois de saber qual que é a legislação que a gente usa para definir cegueira e baixa visão, é a definição educacional, tá bom? Perfeito. A Luana, ela fez uma pergunta, eu vou direcionar para a Júlia, mas o Renato pode complementar, tá? No caso de alunos com alguma deficiência intelectual, qual seria a melhor forma para fazer com que ele seja aceito dentro da sala de aula, pelos próprios colegas de classe? Porque muitas famílias acabam desistindo de manter o aluno na escola por esse motivo. Bem legal essa pergunta. Bem legal. Luana, é bem o tema da palestra, da roda de hoje, né? Então, o que a gente sugere de estratégias, né? A gente eu trabalho com aluno com deficiência intelectual na sala de recursos aqui em Penápolis.
Só que são alunos de sexto ano em diante, né? Eu estou numa escola de sexto ano em diante. O que a gente faz? A gente procura fazer nos atendimentos da sala de recursos. Quando eu falo da deficiência visual, o professor da sala de recursos também pode ajudar, né? O professor da sala de recursos que atende alunos com deficiência visual pode ajudar os professores da classe comum a descobrir como posicionar esse aluno, quais os melhores materiais, né, opções para ele. E isso também é com o aluno com deficiência intelectual. Então, nos meus atendimentos, eu procuro descobrir também no que ele é bom. É porque a pessoa com deficiência intelectual, ela não tem tudo comprometido, todo, né? São áreas. Então, tem algumas áreas que ela é boa, né? Que ela pode se destacar. Então, a gente procura organizar na sala de aula situações de aprendizagem no qual este aluno vai dar conta, ele vai ser bom, né? O colega vai vê-lo numa outra situação que é de... Porque ele sempre fica naquela situação de que ele não consegue, de que ele tem que fazer coisas diferentes com ele. E dependendo de como a gente organiza a situação de aprendizagem, voltada naquilo que o aluno dá conta de fazer no que ele é bom, né, os colegas podem vê-lo de outra forma, né? Então, procurar descobrir, né, no que ele vai bem, né, e destacar isso. E outra coisa também que ajuda, né, os alunos com deficiência intelectual na sala de aula comum são organização de situação de aprendizagem na qual nem todos os alunos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, formar grupos, né, na sala. Então, dependendo da situação, um grupo eu dou o exemplo da reescrita ou escrita de um texto, né? Um grupo vai reescrever a história toda, o outro grupo vai escrever o fim da história, né? E os outros vão escrever o título da história. Então, o professor adequa, é a mesma atividade para todo mundo. O que vai ser alterado é a comanda, né? Como eu costumo dizer, a exigência, né? O que o professor vai exigir de cada aluno. E aí os alunos vão percebendo que eles são diferentes, e os professores sabem disso, e os professores vão exigir deles aquilo que eles são capazes de dar, né? O máximo que eles são capazes de fazer. E aí isso acaba fazendo com que eles aceitem melhor, né? Tanto os seus colegas, porque eles acabam vendo que eles também têm dificuldade em algumas coisas, né? Eles também não são bons em tudo, né? E o colega também é bom em alguma coisa, sabe? Tem esse jogo, sabe? Essa dinâmica. Então, uma das estratégias, né? Uma dos conselhos é esse, né? Fazer as variações, né, das atividades, não diferenciada totalmente. Então, assim, evitar esse sentido. Eu estou dando matemática. Eu faço matemática para a classe toda. Aí eu pego uma folha, né, diferente, eu sento com ele do meu lado. Então, a gente acaba, às vezes, destacando e uma situação que vai fazer com que os outros colegas falem com ele. Olha, ele está fazendo essa atividade porque ele é burro, por causa disso, por causa daquilo. Então, variar, né? Variar a atividade e sem evidenciar, né, tanto a dificuldade assim. Isso seria uma das estratégias, assim, que a gente utiliza na sala, nas escolas, né, inclusivas. Então, como professor de sala de recursos, a gente busca compreender e perceber no que ele é bom, no que ele pode ajudar o professor na classe comum. E isso a gente conversa, né, a gente troca essas informações nos horários de ATPC. Eu ajudo com os professores da classe comum. Legal. Você estendeu um pouco a pergunta, eu também gostaria de comentar um pouco do que a Júlia falou. Ótimo. E é verdade, muitas vezes, se a gente pensar na gente mesmo, nós somos bons em tudo, somos bons em matemática, em português, em ciência, história, geografia, arte, inglês, física, química, biologia, ou seja, não, só algumas exceções, tem uns 4, 5% ali que são bons em tudo. Mas a gente tem, assim, potencialidades em alguns componentes ou algumas áreas e fragilidades em outras. O que ajuda muito? A organização do espaço da sala de aula, as metodologias que eu utilizo, os agrupamentos que eu uso para trabalhar, não só na educação, não só nos anos iniciais, né, mas a gente fala muito de esses agrupamentos aí dos alunos
que a gente usa no ensino de anos finais, ou no ensino médio, nas atividades que eu proponho, se eu proponho seminários, se eu proponho atividades em grupos, se eu souber organizar muito bem os grupos, um aluno com deficiência intelectual, ele pode colocar todo o potencial que ele tem dentro daquele grupo que eu organizei bem, que tem alguns alunos com uma facilidade X, e a Fernanda está falando são os agrupamentos produtivos. É isso mesmo, usa muito dos anos iniciais, então a Vaz fala bastante disso, fala. Gente, é isso, como que eu organizo o espaço de aprendizagem dentro da sala de aula, de forma que eu trabalho ou em dupla, ou em grupos, ou eu trabalho com rodas de conversa, ou eu trabalho com círculo. Repara, cada atividade, dependendo da forma de que ela é organizada, as eficiências elas vão minimizando, elas minimizam. Então, agora, se eu escolho um modelo de atividade onde eu prezo só pela memorização, eu vou ficar com uma minoria de pessoas aí. Então, a organização do espaço, a organização da metodologia e a didática que o professor vai utilizar, ela influencia muito nisso, ou evidencia. É a fala que eu gostaria de colocar aqui. Perfeito. A Júlia deu uma resposta tão completa que eu já ia tocar para frente, mas a sua contribuição foi essencial, Renato. Parabéns. A Dayana Gonçalves, ela fez uma interação aqui. A partir de quantos anos a criança pode começar a frequentar a sala de recursos? E aí? Posso falar? Posso eu, Renato? Então vai. A sala de recursos, ela pode ser frequentada em qualquer idade. O que acontece é que as salas de recursos nas escolas de primeiro ao quinto ano, né? As salas de recursos. Antes disso, a gente trabalha com a estimulação, né? Da educação infantil. Então, não tem uma sala de recursos da educação infantil, são estimulações. Se a criança está apresentando uma defasagem, mesmo em bebês, né, a gente já começa a perceber no berçário. E aí é feito um trabalho de estimulação precoce, nessa área, né, da defasagem e tudo mais. Então, as salas de recursos, elas começam nas escolas de primeiro ao quinto ano. Geralmente, as escolas não procuram matricular as crianças de primeiro ano na sala de recursos, por conta da adaptação mesmo, né? Então, eles vêm de um sistema de educação infantil, os alunos, né, eles começam a frequentar de primeiro ao quinto ano, que é diferente, e aí a gente precisa de um tempo, né? O aluno precisa de um tempo para se adaptar, o professor também, os professores precisam também de tempo para conhecer esse aluno, fazer as suas avaliações, para que se decida, né, se vai frequentar a sala de recursos ou não. Então, não existe uma idade fixada para isso. Se já está no primeiro ano e vem com todo o acompanhamento do médico, ou já de estimulação precoce, né, tem crianças que apresentam desde o nascimento, às vezes. E aí é importante que desde o primeiro ano já se frequente a sala de recursos, né? A equipe considera isso. Então, pode matricular. Então, não tem, quem perguntou foi a Dayana, não tem uma idade específica, né, para frequentar. Perfeito. Mas acontece isso nas escolas, sim, né? Evitar que alunos de primeiro ano sejam matriculados. Eu tenho um questionamento aqui do Yari Gomes. Ele coloca pergunta em relação à emissão de certificado. A gente sabe que a emissão de certificado é no final do curso, né, da semana, que termina na sexta-feira, dia 26. Eu não sei como que a FUNEP, o Renato pode complementar melhor a minha fala, mas a gente tem o registro de todo mundo que entra e sai da sala, tá? A gente tem esse parâmetro. Não sei se o Renato quer falar alguma coisa. A inscrição foi feita pelo Even, e aí o X se ele ficar mais do que 75% do tempo que está previsto a reunião aqui, e esse base de dados vai ser levado para o Even e automaticamente ele vai emitir o certificado para eles. Tá bom? Perfeito. Renato, eu vou direcionar uma pergunta agora para a Júlia. Eu queria saber como avaliar um estudante com deficiência intelectual na educação inclusiva, né? Porque eu acredito que seja bem complexa essa questão da avaliação, né? São atividades diferentes, e aí como a gente avalia isso? Uhum.
Então, a avaliação do estudante que está no ensino, na educação inclusiva, né, ela, como ela é realizada? Então, para chegar na avaliação, né, na atividade que a gente considera atividade avaliativa, enfim, tem que ter feito todo um caminho anterior. Então, primeiro é feito toda essa sondagem inicial, né, da deficiência intelectual, aí se chega a esse consenso que sim, aí ele começa a frequentar a sala de recursos, a sala regular, né, a sala de recursos, pessoal, funciona sempre no contraturno, né, ela não é no mesmo horário da sala comum, então o aluno vai, por exemplo, estuda de manhã, à tarde ele vai na sala de recursos. A frequência dessa sala de recursos, aí quem vai determinar é a família junto com o professor da sala, né? Quantas vezes ele vai, quanto tempo ele fica nessa sala de recursos. Nessa sala de recursos é feita o plano individual, né, de aprendizagem, ou PAI, ou PEI, aí depende do lugar, tem uma sigla, mas é um plano de trabalho individual, que é feito para esse aluno, mediante a avaliação pedagógica. Então, na sala regular, o professor faz a sua avaliação diagnóstica, a sua sondagem inicial, e vê qual é o nível de escrita, de alfabetização, enfim, ou de matemática, de português que este aluno está. Mediante essa avaliação, aí vai ser oferecida atividades e situações de aprendizagem para que ele possa avançar, né? E aí a avaliação vai ser em cima desse plano, dessas estratégias, que é diferente daquela da classe. Porque se eu for avaliá-lo sempre de acordo com as expectativas de aprendizagem ou as habilidades e competências previstas, né, para a sua série, seu ano, ele sempre vai ter nota vermelha, né, sempre vai ser abaixo, né, porque ele tem um funcionamento intelectual abaixo da média. Então, a avaliação precisa ser de acordo com esse planejamento que foi feito de acordo com a sondagem que o professor faz inicial. Ele faz uma avaliação inicial, vê qual é ali né, o nível de aprendizagem na sua disciplina e determina objetivos, né, próximos objetivos que esse aluno precisa alcançar, né, mediante as atividades que esse professor vai oferecer. Que hora que ele vai fazer isso? Nessas variações, né, que eu citei, o Renato complementou ali super bem com as metodologias, né, enfim, vai ser ali nesses momentos, né, que vai ser oferecido essas oportunidades de aprendizagem para este aluno. E aí a avaliação é de acordo com isso. Aí vem também a pergunta, o aluno pode ser reprovado? Meu aluno com deficiência intelectual, ele pode ser reprovado? Ou ele sempre passa? Isso é um questionamento que os professores costumam fazer também. Ele pode ser reprovado. O aluno com deficiência intelectual pode. Então, por quê? Porque a inclusão é uma via de mão dupla, é dialético, né, entre pessoas. Então, uma faz, né, a outra responde, assim vai. Se os professores, né, se organizam, oferecem e insistem com esse aluno, mas não há uma resposta, né, em relação a este estudante, ele pode ser reprovado, né, e fala, olha, nós fizemos tudo o que é possível, agora precisa vir de você também. Né? Então, na relação, né? Então, se só vem de uma parte, ele pode ser reprovado. Desde que se justifique, isso pode ser feito. Legal. A Juliana Monalisa, ela colocou uma pergunta aqui, eu vou deixar aberto para os dois. Há uma fiscalização ou um monitoramento para saber se a inclusão em sala regular realmente acontece? E aí? Como que a gente monitora isso? Juliana, boa noite. As secretarias municipais e as diretorias de ensino, a secretaria estadual, elas têm profissionais, né, as diretorias têm os núcleos pedagógicos, têm os supervisores de ensino, as secretarias municipais também têm seus núcleos pedagógicos, têm as suas supervisões, e a escola tem a equipe gestora. Na escola, a equipe gestora, ela é responsável por estar fazendo este acompanhamento, a gente não chamar de monitorar, mas esse acompanhamento. E aí, no caso, se o aluno tiver deficiência intelectual,
ou se o aluno tiver deficiência visual ou deficiência auditiva, como que se afere isso? Como que se mede isso? A avaliação é o melhor caminho, né? E como que eu faço essas avaliações e consigo avaliar todos com um grau até de justiça, pensando em questão, como que eu faço isso? Então, os professores também, a gente vem passando por um processo de inclusão, de mudança de pensamento, de mudanças de concepções, né? E o que é avaliar, né? Como que eu devo avaliar um aluno com deficiência intelectual? A Júlia vai falar um pouco mais depois. Como que eu avalio um aluno com deficiência visual? Gente, a deficiência visual, se ele não tiver nenhum problema cognitivo, a avaliação vai se dar do mesmo jeito, né? Não vou adaptar a avaliação. O que eu tenho que adaptar para o aluno com deficiência visual é o recurso, que recurso que ele vai precisar de usar, né? Ele vai precisar de usar braille, ele vai precisar de usar um computador ali com softwares leituras de tela, ele vai precisar de usar um recurso de ampliação de imagem, ele vai precisar de usar recurso de audiodescrição para descrever as imagens que estão nas atividades. Então, a gente não fala de fiscalizar, mas um monitoramento por meio das avaliações que acontecem ali no dia a dia, dessa avaliação contínua, um monitoramento por meio dessas avaliações que acontecem aí pontuais, como as avaliações da aprendizagem que acontecem nos finais de cada ciclo, que às vezes a própria secretarias propõe, e também para a avaliação que acontece, geralmente, que a gente tem na rede pública, que é o SARESP. Então, mas aí a gente avalia como um todo o sistema. Mas é a sala de aula, é o dia a dia. Esse olhar que o coordenador tem que ter ao final dos conselhos, né? Os conselhos de classe e séries são onde essas discussões devem acontecer. Se está acontecendo realmente a inclusão, a gente ainda engatinha na inclusão, né? A gente ainda engatinha na democracia também, a gente ainda tem uma democracia frágil, que a gente saiu por longos processos de ditadura, passa por um processo de abertura, a gente tem uma Constituição, que é uma Constituição democrática, tem uma LDB, que é 93, 94, de 1996, mas que agora que a gente está conseguindo implantá-la de fato, tem uma base que chega aí, os novos currículos. Então, devagar a gente vai incluindo e vai aprendendo a incluir também, tá bom? Júlia, quer falar um pouco? Falo. Na escola, né, o que vai... Eu acho que o melhor monitoramento que pode existir é da família, né, que a família dá retorno para a gente sobre como é que está a aprendizagem do filho e tal, né? E também... sim, a gente costuma achar que a gente faz pouco, né, na escola. A gente acha que a gente não está dando conta, a gente está fazendo pouco. Eu costumo observar, assim, o sucesso, né, da inclusão ele continua na escola, né, o aluno vai, eles vão, né, para a escola, eles se empenham. Então, eu trabalho com aluno surdo, com aluno com deficiência intelectual. Eles gostam de ir na escola, sabe? Eles vão, eles se preocupam, eles querem aprender. Então, esse é um monitoramento que eu tenho de que a inclusão está dando certo, né? De que eles estão sendo atendidos ali, claro que tem falhas, mas eles estão. Tanto que eles querem ir para a escola, eles vão, eles me perguntam as coisas, ligam, né? Mesmo agora nessa época de pandemia aí, de afastamento, eles ligam, fazem chamada de vídeo. Então, a gente pode criar na escola o nosso monitoramento de inclusão. Como a gente avalia que os alunos estão sendo incluídos ou não na nossa escola? Como a gente cria esses indicadores de sucesso de inclusão? Né? Então, eu vejo, na minha prática, isso como um monitoramento bom, né? De que a inclusão está acontecendo. Mesmo isso que eu trabalho com alunos de sexto, sétimo, oitavo ano, né? Que o conteúdo vai ficando mais complexo, e vai ficando mais complicado para o professor ir adaptando as atividades, variando os grupos, né? E eles entram na adolescência, eles começam a formar os seus grupos, bullying e tudo mais.
e, e eles estão, sabe, né, ali convivendo, aprendendo. Então, para nós, né, na escola, assim, a gente cria esses monitoramentos de sucesso ou não da inclusão, né? A gente vai vendo por aí. Ju, eu acho que isso é uma coisa boa para a gente pensar, né? Sobre o sucesso ou não nosso aí, né? Na nossa prática de incluir. Tem uma pergunta que veio de longe, né? Ela veio do Instituto Federal do Piauí, campus de Uruçuí. Deixa eu falar certo, Uruçuí, né? Deve ser isso. A Gláucia, ela pergunta para os dois, o que vocês acham? Deixa eu ler do jeito que está aqui. Boa noite, professores. Vocês acham que deveria ter mais incentivo nas escolas da parte dos governantes para esse público? Obrigado pela pergunta, Glaucia. Eu acho que sim. Incentivo sempre bom, né? E sempre falta. Eu acho que sim. Eu acho que deveria ter algumas... Acho que nós avançamos bastante, né? Como o Renato disse, a educação inclusiva é uma coisa recente, né, no Brasil. E não só no Brasil, né? Ela começou, na verdade, assim, mais efetivamente em 1994, com a Declaração de Salamanca, né? Que veio, os países veio se organizando, veio se organizar a política de educação inclusiva. No Brasil, foi mais a partir de 2000, né? Com a Política Nacional de Educação Inclusiva, Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Então, a gente tem, há pouco tempo, assim, né? A gente tem 20 anos de educação inclusiva. Já se avançou bastante, mas claro que incentivo a gente sempre vê onde está faltando, né? Eu vejo. Tem vários lugares aí que a gente pode apontar que falta incentivo. Fala, Renato. Júlia, eu complemento a sua fala, você falou da Declaração de Salamanca, a Política Nacional de Educação Inclusiva, e a gente teve uma grande vitória com a Lei Brasileira de Inclusão, com a LBI. Ela tramitou por mais de 15 anos, e a LBI saiu do papel, e a LBI com pouquíssimas alterações do que o do texto original. O que a gente precisa é fazer ela ser colocada em prática. Agora, aqui no estado de São Paulo também há uma discussão para se criar também grandes grupos de estudo para estar fazendo uma lei estadual para a inclusão também dentro da educação. A gente vem avançando muito, a gente fala um pouco aqui de Penápolis, fala da diretoria de ensino de Penápolis, do município, e dos municípios que a gente atende aqui, né, Júlia? Eu trabalhei bastante, a Júlia trabalhou comigo até o ano passado, a Júlia está numa sala de recurso hoje, eu como diretor do grupo, nós conseguimos implantar várias salas de recurso para deficiência intelectual, reabrir sala de recurso para deficiência visual, inclusive a Juliana Mona Lisa está aqui hoje, se quiser falar depois, ela está trabalhando numa dessas salas de recurso para deficiente visual. Itinerância, né, serviços de itinerância, foram vários serviços de itinerância, a gente triplicou, quadruplicou o número de sala de recurso, de serviço de itinerância e de formação nessa área para pessoas com deficiência. É óbvio que, assim, eu acho que legislação a gente tem, os governantes, sim, têm que incentivar, mas na sala de aula também, o professor também tem que ser esse elemento aí que vai fazer essa cobrança, que vai ser esse perturbador aí, para a gente conseguir incluir todo mundo. E incluir, não só incluir, mas incluir e ensinar todos, que é a grande dificuldade. E com o uso de sala de recurso, com o uso de itinerância para todos, para a deficiência intelectual. E a gente também aumentou bastante aqui o intérprete também, né? A Júlia também pode falar um pouco sobre isso. Tá bom? E, voltando à questão dos incentivos, né? A questão do intérprete, ela foi... na verdade, atuando agora mais na sala de aula, a gente... E a crítica, a principal crítica em relação à política de educação inclusiva no Brasil é que ela está
a gente fala que é um modelo único, né? Então, é um modelo único de inclusão, né? O aluno vai para a escola regular e ele tem o apoio da sala de recursos. Não é normal, não é mal, né? A gente achava que isso dava certo, né? E dá, a gente atende um grande público de pessoas. Só que, convivendo com as pessoas com deficiência na escola, a gente percebe que eles precisam de outros profissionais, como o surdo precisa do intérprete. Então, o surdo, durante um bom tempo, eles foram incluídos, né, na escola, só que eles não tinham intérprete. Então, eles aproveitavam, né, muito pouco das aulas, né, e os professores ficavam muito perdidos sem saber como fazer para aquele aluno participar das aulas. Então, podia ser, aí já era uma situação assim, ó, não era falta de estratégia do professor, não era falta de didática, não era problema do aluno, era uma falta de um profissional, de uma outra pessoa, né, de alguém ali para fazer essa mediação, né, entre a Libras e a língua portuguesa. Então, convivendo com as pessoas com deficiência, a gente percebe que são, às vezes, outras coisas, né, que essas pessoas precisam. Então, as famílias de surdos começaram, né, a reivindicar, né, esse profissional que não existia no quadro de funcionários da educação, né, não existia até hoje, né, na rede estadual, não tem um concurso para professor intérprete. Né? Então, começou a ter a necessidade dessa nova figura na escola. E aqui em Penápolis, acho que o primeiro intérprete foi em 2009 ou 2010, com a Tânia. Ela entrou com... Então, olha só, há pouquíssimo tempo o primeiro intérprete aqui em Penápolis. Né? E a gente, não, assim, foi ao mesmo tempo que no Estado, porque as famílias começaram a entrar, né, na justiça, porque alguém me perguntou aqui se tem uma lei que regulariza o número de alunos com deficiência na escola, na sala, né? A quantidade de alunos na sala. Porque a gente tem a legislação, ela é inclusiva. Só que ela não abarca todas as especificidades das pessoas com deficiência, né, que elas precisam. Então, a lei, ela coloca lá assim, se vocês pegarem, vocês dão uma lida. Está escrito assim, ó, que as pessoas com deficiência, elas precisam ter as suas necessidades atendidas. E aí as famílias, os surdos, provaram que os surdos não estavam tendo as suas necessidades atendidas. Eles estavam ficando a desejar. Aí o Estado perdeu, né? E foi obrigado, então, a se organizar e a incluir nesse quadro de profissionais esse intérprete. E isso também está acontecendo, já aconteceu com as pessoas autistas, transtorno de espectro autista. Né? Elas não eram público das escolas especiais, que a maioria das escolas especiais atende pessoas com deficiência intelectual, não eram alunos, né, não eram atendidos na escola regular, e eles ficavam meio que não tinham lugar nenhum. Né? Isso é um grande número também, a gente pode até pesquisar depois, né, disponibilizar o número de alunos com deficiência fora da escola, de qualquer escola, tanto da escola regular quanto da especial. Né? E as pessoas com autismo eram um grande número de pessoas fora. E as famílias entraram, né, reivindicaram esse direito, né, que os seus filhos não tinham suas necessidades atendidas. E hoje, o aluno com transtorno espectro autista, ele é um público-alvo da educação especial, né, eles têm que ter, a sala de recursos também é prevista agora para eles, e o que eu vejo aí no cenário é uma outra figura adentrando aí a escola, que é esse professor auxiliar, né, para ajudar essas pessoas com autismo, ou com uma deficiência física mais grave, com paralisia cerebral e tudo mais, que eu vejo entrando aí, né, na escola, mais uma figura para que a educação inclusiva aconteça. E nós já temos também o cuidador, né, esse profissional que fica na escola e ajuda o aluno a se locomover, a comer, né, precisa de ajuda para a higiene, para andar e para se alimentar. Além desse, né, a gente está vendo aí a necessidade de uma outra pessoa na sala. Né? Então, seria um professor auxiliar na sala. Então, assim, ó, se precisa de incentivo, precisa. Né? Precisa de incentivo e precisa também de estudo, de formação, até para saber o quê. Né? A gente precisa saber o que a gente vai reivindicar.
bem dentro do assunto que você está falando, Júlia, tem uma pergunta da Sil. Ela coloca se existe alguma lei que regularize a quantidade de alunos especiais em sala de aula regular. Então, tem uma lei que isso foi uma polêmica já nas escolas, né? O governo federal, ele autoriza os estados e municípios a regulamentar isso. Mas nós não temos, os estados e os municípios não têm isso regulamentado. Então, não tem, assim, uma lei que obrigue, por exemplo, tem aluno com deficiência intelectual nessa sala, então vai ser 13 alunos, né? Não tem isso estabelecido. Legal. Fala aí, Renato. Júlia, chegou até a discutir, o Estado de São Paulo discutiu no período que a cada aluno que reduzisse 2 ou reduzisse 3, poderia ter um limite máximo de aluno com deficiência por sala, mas é aquilo que você falou, não está regulamentado. Então, há uma questão do bom senso aí, né? Aqui, no Estado de São Paulo, por exemplo, nos anos iniciais, a gente mantém em torno de 25 alunos por sala, nos anos finais, 35, em casos especiais aumenta até para 37, mas tende a se manter 35. A nossa região aqui dificilmente tem uma sala com 35 alunos, sempre tem um pouco a menos, e no ensino médio, 40, podemos chegar até 45, mas a gente não tem, a gente não sabe, talvez em outras regiões com mais alunos, tá? Mas as escolas, essa questão do número de alunos na sala, as escolas, uma estratégia que as escolas utilizam é determinar ou organizar isso em um conselho. Então, eles podem decidir que a sala tem 2 primeiros anos, por exemplo, um vai ficar mais cheio e o outro vai ficar mais vazio por conta do aluno com deficiência daquela sala. Então, isso pode ser feito, as escolas fazem, sabe? A gente vê práticas nesse sentido. Então, as escolas, junto, né, com a equipe, organiza, né, essa quantidade de alunos, isso é informado, que precisa ser informado mediante ofício, tudo para o supervisor da escola, né, para o conselho municipal, enfim, se for municipal, né, para as instâncias superiores, né, isso precisa ser comunicado junto com a equipe das secretarias também de ensino. É possível, né, Renato, manter essas salas menores ali para atender desde que seja tudo regulamentado. Legal. Sim, com certeza. E geralmente na nossa região se faz bastante isso, uma vez que as nossas salas não são salas muito cheias, né? Aqui na nossa região é possível de fazer isso. Assim, a gente conhece escolas que fazem esse tipo de acerto, sabe? No seu dia a dia e tal, dependendo do ano, do número de alunos que tem na sua sala. Eu vou lançar agora uma outra pergunta que veio de longe, veio de Minas Gerais, da Universidade Estadual de Montes Claros, campus de Montes Claros, IARI. Para quem quer seguir a docência na educação inclusiva, quais caminhos e ferramentas, cursos e afins os 2 professores indicam? Para quem quer trabalhar na educação inclusiva? Exato. Isso. Para ser professor de sala de recursos, para ser professor de educação especial, né, trabalhar na sala de recursos, ele precisa fazer uma especialização na área. Uma especialização na área da deficiência. Então, precisa fazer a especialização na área da deficiência intelectual para ser professor da sala de recursos ou do atendimento especializado, né? Ou deficiência auditiva, precisa fazer uma especialização na área da deficiência auditiva, precisa fazer uma especialização na área do transtorno espectro autista. Para ser professor de sala de recursos, precisa de especialização. 600 horas. Aqui, por exemplo, na Fundação Educacional de Penápolis, nós estamos oferecendo agora 2 cursos de especialização, né, na qual a Júlia é a coordenadora desses cursos, especialização em deficiência intelectual e especialização em deficiência auditiva. Inclusive, a maioria, nós temos alunos aqui nessa sala hoje à noite, são cursos oferecidos sem custo algum
para a grande maioria dos alunos. É um projeto de extensão aí da faculdade, que a gente está ofertando, foi uma luta, e a gente conseguiu, e a gente vai ampliar esta oferta também. Uhum. Isso. E os professores... Aí, a Elisângela é aluna dessa pós, né, Elisângela? Tem se o professor da classe comum, professor que já tem uma graduação, né, em História, em Geografia, ou professor de pedagogo mesmo, né, quer conhecer mais, né, quer ser um professor mais inclusivo, né, na sua sala de aula regular, pode também fazer essa especialização. E aí é bom se atentar, porque existem vários cursos de educação inclusiva, né? Tem os cursos que oferecem educação inclusiva de uma forma geral, né? Oferece as 4 áreas. Então, para quem é coordenador ou não pretende trabalhar exatamente na sala de recursos, mas quer compreender, quer conhecer melhor essa área, é uma especialização interessante, né? Chama uma especialização na área da deficiência. Aí não é uma deficiência específica, né? É a educação inclusiva, no caso. Que aí essas especializações, elas abordam todas as deficiências. E, então, esses profissionais, né, que atuam, já têm uma graduação, não têm interesse de trabalhar com sala de recursos. É uma especialização interessante a se fazer. Legal. A Elisângela, a Jo e a Inês estão colocando, né, que elas fazem parte do curso. Por enquanto chega mais perguntas aqui no chat, eu vou lançar uma pergunta para o Renato, depois para a Júlia. A gente está no período de pandemia, né? Como está sendo realizado o trabalho com estudantes com deficiência visual nesse período de atividade remota, Renato? César, eu vou falar enquanto diretor do núcleo pedagógico da diretoria de ensino de Penápolis, e depois vou trazer algumas informações de pesquisa que eu venho fazendo na internet nesse período, venho participando aí de lives, venho participando de encontros como esse que a gente está fazendo aqui agora. No estado de São Paulo, a gente sabe que os alunos da rede estadual, eles estão usando o centro de mídias para acompanhar as aulas de modo remoto, né? Ou seja, essas aulas à distância. Eu fiquei muito feliz em relação ao centro de mídias, porque ele é um software acessível. A gente tinha muita dificuldade com softwares acessíveis. Quando eu fiz o teste no celular, ele é acessível tanto para Android quanto para iOS. Ele interage bem com os leitores de tela, aí, com o TalkBack do sistema Android, com o VoiceOver do sistema iOS. Então, um aluno cego hoje, ele consegue usar o celular dele e interagir com o centro de mídias. Ele consegue navegar bem pelo celular e fazer essa interação, inclusive interação no chat. Eu fiquei muito feliz com isso. Outra coisa também, nós, dentro do centro de mídias, a gente só vai ter uma interação usando o Google Classroom. E o Google Classroom também é acessível para esse público. Isso é um grande ganho, né? Agora, tem as atividades também que os professores estão enviando para os alunos. E aí, tenho que parabenizar os professores das salas de recurso de deficiência visual, tenho que parabenizar os professores das salas de deficiência intelectual também, e aí os professores itinerantes, porque essas atividades estão chegando até esses alunos. Eu fiz uma consulta essa semana, conversei com alguns coordenadores de escolas e o material está chegando. Não é fácil fazer a inclusão desse público, não é fácil, que a gente fala, mas no período de pandemia ela fica mais difícil ainda, mas ela está acontecendo aqui na nossa região, nas escolas da rede pública, tá bom? Júlia, você como professora atuante, né, esse ano, conta pra gente como é que tá, principalmente no caso do deficiente intelectual. Então, nessa época agora, porque como eu voltei há pouco tempo a atuar na sala de recursos, eu ainda não tinha formado com o aluno um vínculo, né? Eu estava atendendo eles há pouco tempo e já foi interrompido
o presencial, né, para a pandemia, né, devido ao afastamento social aí. Mas isso é um aspecto que eu considero que dificulta, né? Os professores que já vem atendendo o aluno há mais tempo, agora com esse afastamento a troca está sendo, eu percebo que é melhor, né? Então eu considero isso um dificultador. Se o professor tinha pouco tempo de contato pessoal com esse aluno, antes desse afastamento. Mas a gente consegue. Então, com os estudantes que eu tenho, eu consigo contato pelo WhatsApp, né? Só que, mesmo eles estando já em 8º ano, 7º, eles têm isso monitorado. Então, na verdade, é pela família que chega neles, né? Eu não falo diretamente com eles, pelo WhatsApp, só com um estudantes surdos, né? Então, com o surdo, com os meus alunos, com a minha aluna surda, com os meus alunos, eu faço chamada de vídeo, né, com eles. Então, a gente está se reunindo aí pelo chamada de vídeo pelo WhatsApp, porque eles têm essa condição, né, eles têm a internet que funciona. Os outros 2 menorzinhos, já é mais complicado essa interação pela internet, né, porque o celular, a internet não funciona tão bem, isso cai. Então, a interação está sendo por atividades, né, que a gente envia, imprime, planeja, imprime, entrega na escola. Então, eu tenho a sala de recursos, ela atende alunos de outras escolas. Então, a minha sala é no Carlos Sampaio, mas eu atendo estudante do Luiz Anori, eu atendo estudante de Havaiandava, que vem da escola de Havaiandava, eu atendo estudante da prefeitura. Então, eu organizei essas atividades, enviei para a escola e eles retiraram lá, na escola. No municipal também, eu fui até a escola municipal, conversei com as intérpretes desses alunos, com a professora, deixei lá as atividades, e aí a mãe, né, pelo WhatsApp da família, eles mandam fotos, né, do que tá sendo feito, devolve essas atividades para a escola. E para os alunos com deficiência intelectual, o que eu tenho notado é que agora está mais calmo, mas no início eles ficaram bastante perdidos, né, onde eles entram, assim, mais do que os demais alunos, né, todo mundo ficou, mas eles tiveram bastante dificuldade para descobrir onde entra, né? O que faz. Eles usam o celular, sabe? Quando eu atendia eles têm celular, eles usam, né? Às vezes eles iam para o atendimento com o celular, falavam, deixa eu ver, né? E eles me mostravam o celular deles, eles sabem entrar nas redes sociais, né? Mas usar os demais recursos, aplicativos para estudo, que estava com uma certa dificuldade aí. Então, como os alunos com deficiência intelectual, a gente investiu mais em orientar, né, em orientá-los onde entrar, como fazer. Eu tenho ajudado eles a fazer as atividades dos professores, né? Então, esse fluxo, essa rotina de atividade que os professores mandam para eles fazerem, eles têm que fazer a atividade do professor da classe deles e acompanhar as aulas do centro de mídia. Aí eles ficam falando que é difícil, que eles estão com dificuldade de fazer essas atividades. Então, a gente tem auxiliado nesse sentido os alunos e os professores, a gente ajuda no sentido de adaptar as atividades, né? O que eu posso fazer com ele, o que eu peço, né? Que variação que eu faço, então a gente ajuda nesse sentido. Está sendo assim agora, nessa época. Agora está mais calmo, mas no começo nós ficamos doidinhos, assim que houve o afastamento, a gente ficou bastante sobrecarregado. Agora está um pouco mais tranquilo. Pessoal, tem uma pergunta aqui no chat, da Janaína, que é aluna do 3º ano da Unesp de Araraquara. Eu suspeito que ela seja aluna da Miriam, né, palestrante nossa aqui do webinar, de 2 palestras. Ela coloca assim, gostaria de saber se na FUNEP há o curso de letras, e se tem alguma área de letras que trata sobre inclusão de alunos com deficiências. Posso responder, César? Legal, Renato. Boa noite, Janaína. Eu fui aluno e me formei em letras pela FUNEP. A FUNEP tinha um curso de letras bastante tradicional, né? Aqui a gente teve professores aqui e alunos do curso de letras, para você ter noção, aqui se formou o Fiorim, os maiores linguistas do Brasil, se formou aqui na FUNEP. Tivemos o Zé Fulanetti Nadai, também o professor Zé Fulanetti,
foi aluno do Antônio Cândido. Antônio Cândido já esteve aqui na FUNEP, em Penápolis também. E, infelizmente, o curso de letras, ele acabou num período. Ficou aberto e tal. E agora a gente está resgatando esse curso de letras novamente. Tem um professor amigo nosso, não está aqui hoje, mas estará num dos webinars com a Júlia. A Júlia vai falar do ensino do aluno surdo, que é o professor Reginaldo. O professor Reginaldo Inocente, ele vai ser está sendo o responsável. Ele escreveu todo este novo curso para ser apresentado, está sendo apresentado pelo Conselho Estadual, ou eu acho que já foi apresentado. Eu não sei falar com precisão agora se há alguma coisa que fale da inclusão de alunos com deficiência. Eu acredito que sim, para atender essa nova demanda que está aí. Mas a gente pode até responder depois para você isso. Mas o curso de letras da FUNEP, bastante tradicional, vai voltar a existir. A disciplina que tem de inclusão em outros cursos é de Libras. Eu sou professora de Libras, da disciplina de Libras da FUNEP, e eu sou professora de Libras também no curso de Educação Física. Então, eles têm essa disciplina. É uma disciplina, né, um semestre só, mas eles têm contato com a Libras, né, a especificidade da pessoa surda, né, para que possa praticar esporte e tudo mais. E no curso de letras, provavelmente, terá alguma disciplina nesse sentido também. A FUNEP está se dedicando bastante às licenciaturas em geral, né? Bem importante isso. Bom, pessoal, a Vilma faz uma reflexão aqui, a Vilma Nogueira, ela faz uma reflexão. Difícil, mais ainda, quando o aluno com baixa visão conta apenas com o contato telefônico, desprovido de mais acesso à tecnologia. Exemplo, do usuário, 13 anos, que atendo aqui em Contagem, Minas Gerais, a escola não tem dado nenhum suporte até então. Nossa, triste, né? Vilma, e aqui os alunos que a gente tem com baixa visão, eles estão recebendo esse suporte das escolas, tá? Então, aí a gente tem bastante ativo aqui as nossas salas de recurso, elas funcionam muito bem, a itinerância está funcionando muito bem aqui, e é verdade, isso que você está falando, de fato, acontece mesmo. A gente vem tentando minimizar, porque o acesso do aluno com baixa visão fica mais difícil. Aqui, felizmente, a gente está com esse centro de mídias, patrocinado pelo governo do estado de São Paulo, inclusive a parte que envolve a cobrança da ligação. O César pode falar um pouco pela área de tecnologia aí, e faz parte, trabalha conosco lá. A secretaria, ela paga esse acesso, então o aluno não precisa de usar os seus dados, né, César? Sim. Esse é um fato importante, né? Porque muitos alunos têm o celular, mas é pré-pago, é limitado a quantidade de dados, né? Então, a franquia desses dados tem sido bastante importante, né, para a utilização do centro de mídias. Legal essa observação. E quando ele não pode, não só o centro de mídias, as escolas têm que fazer esse atendimento, o professor tem que fazer esse atendimento, e os coordenadores estão nessa busca ativa em relação a esses alunos que as escolas não conseguiram ainda trazer nesse período. Mas os alunos com baixa visão também estão sendo atendidos. Nós não temos muito na rede, aqui eu não me lembro o exato número aqui, mas não deve passar de 6, se a Júlia se lembra um pouco dos alunos com baixa visão que a gente tem. Um poucos. Não eram muitos alunos, não, mas a gente deve ter ainda, né? Eles estão. Esse número fica meio que regular, né? Sai uns, entram, chegam outros estudantes com deficiência visual. O centro de mídia que a gente fala é o centro de transmissão das aulas que o governo do estado de São Paulo fez, né? Montou para atender os alunos nessa época aí de pandemia. O pessoal de outros estados, talvez o estado de vocês tenha se organizado de outra forma, né, para oferecer educação à distância para a rede. Como a rede do estado de São Paulo é muito grande, né, a gente sabe que são mais de 5 mil escolas na rede estadual, então eles optaram por fazer um centro de mídias que organiza essas aulas, né, tem as aulas de 6º, 7º, 8º anos, tudo num aplicativo, e o aluno que baixa esse aplicativo,
ele não usa a sua internet. Então, as aulas, ele assiste as suas aulas pelo celular, sem que isso dê gastos ali ou consuma a sua internet. E também é feito a transmissão pela TV, então tem a TV, né, às vezes o aluno não tem celular, ou só tem o celular na casa, né, o aluno não pode assistir, então ele liga a televisão e coloca no canal, né, que é 4.3, 4.2, para que ele possa assistir às suas aulas. Então, é isso que as pessoas, os alunos com deficiência intelectual, logo que começou, né, esse afastamento, precisou se adequar, né? Então, eu assisto na TV, eu assisto no celular, mas meu pai não deixa, meu celular não tem. Então, foi essa adequação aí de qual perfil, de como seria, que foi mais complicado agora no começo. Os alunos surdos que eu atendo, então, essas aulas que são passadas no centro de mídia que a gente fala, né, que é pelo aplicativo e pela televisão, elas têm a telinha, né, do intérprete. Então, é acessível para o surdo. Só que os meus alunos, eles têm reclamado de que as aulas, ela fala que é muito rápido, né? Porque na sala, ela pergunta, né? O intérprete está ali e tal. E na aula, pela TV, é como se fosse uma palestra, né? O intérprete está ali continuamente, né? Se ela não entende algum sinal, não tem como ela parar e perguntar, esclarecer aquele conceito e tal. Então, isso estava sendo uma reclamação dos surdos, né? De que estava difícil para eles compreenderem por conta da dinâmica, porque a aula é aula na palestra, né? Por isso que eu chamo professor interlocutor, né? A gente chama de intérprete, né? Na sala de aula, porque a dinâmica de aula é diferente, né? E isso elas estavam sentindo, os surdos estão sentindo com as aulas transmitidas aí no centro de mídia. Então, isso estava sendo uma problemática para minha aluna surda. E aí eu faço com ela chamada de vídeo, gente, deixa eu socializar com vocês. Aí, eles querem conversar, né? Minha aluna surda, ela quer bater papo comigo, meu aluno surdo também. Eles estão... Como poucas pessoas sabem Libras, assim que eles têm contato com alguém, no qual eles podem conversar coisas assim, mais, né, que não dá para conversar no dia a dia com os seus sinais caseiros, eles querem conversar. Então, eu estou tendo uma dificuldade de manter o ritmo de atendimento, assim, né, de aula, de conteúdo, porque eu fico um bom tempo conversando com eles. Que eles querem contar. Papo, né, Júlia? Querem contar, né? Ela me contou que a TV é muito difícil, porque fala, ela não entende, não dá para parar e tal. Então, falou, mas você tentou... Ela falou que era muito pequena pelo celular. Então, liga pela TV, né? E também dá para você colocar... Algumas TVs aceitam que você liga o aplicativo lá, né? Projeta na TV. Então, a gente fica pensando todas essas alternativas aí possíveis para que a inclusão aconteça também nessa época de pandemia. Estamos tendo muitos problemas, né? Às vezes eu tenho celular, tenho internet, mas tem um aparelho para a família toda, né? A gente tem... Mas o importante é que a gente chegue no aluno, né? Com centro de mídia, pregando trabalho que a Júlia tem feito. Dá um trabalho mesmo. Né? A televisão, ou seja, assim, o importante nesse momento de pandemia, eu acho que é isso. É o ponto central, é chegar no aluno, né? Uhum. Pessoal, eu acho que a gente já está caminhando para os finalmente aqui a gente poderia já ir para as considerações finais, ou tem mais perguntas? Pessoal, vamos colocar pergunta logo aí, que a gente já está nos últimos minutos. A Vilma, ela está colocando que é excelente quando há esse investimento na educação. Eu vou abrir também para alguém que quiser fazer alguma interação, quiser abrir a câmera e falar com a gente, vai ser bem legal. Vou dar um tempinho para isso, tá? Ô César, enquanto isso, eu vou falar eu vi uma curiosidade aqui, ó. A gente estava falando, no estado de São Paulo, né, ele tem 645 municípios. São 3.869.000 alunos matriculados. Nossa. Desses 3.869.000, 59.690 têm alguma deficiência, o que dá 1,54% do total desses alunos matriculados, dos 3 milhões.
E aí tem um ranking lá no site de Direitos da Pessoa com Deficiência, se vocês quiserem entrar, tem todas essas informações, elas são públicas. No ranking, por proporção, por porcentagem, a cidade de Alto Alegre, que pertence aqui à nossa diretoria de ensino, que está aqui na nossa região, ela é a primeira do ranking. Ela, de 242 alunos matriculados, 19 alunos têm algum tipo de deficiência, que dá 7,85%. Ou seja, a média do estado é 1,54%, em Alto Alegre, 7,85% são dados do direito da pessoa com deficiência. Aqui perto também tem Glicério. Glicério de 360 alunos matriculados, 23 com alguma deficiência, que dá 6,39%. E a gente passa por Gabriel Monteiro, que é perto também, que dá 6,2%. E Penápolis, dos 645 municípios, Penápolis está em 13º no estado, com matrículas de aluno com deficiência. De 6.190, tem 316 alunos matriculados, que dá 5,11%. Uma curiosidade para a gente ver aqui. Os valores são muito altos. O que você acha, Júlia? É confiável esses valores? Dá para confiar? Olha, eles já estão bem mais limpos, viu? Já foi mais inchado já. Agora dá para confiar mais, sabe? É que eu fiquei pensando em Alto Alegre, 240 e poucos alunos, né? Se você pensar em 19, é muito, né? Mas olha, Alto Alegre, a gente tinha... Tem a Ludmilla, ela, não sei se ela está lá ainda, ela saiu, mas a gente tinha surdo, tem deficiência visual, intelectual, a gente tinha vários casos lá em Alto Alegre mesmo. Nossa. Isso é bom, viu? Porque senão eles estão indo para a escola. Eu não estou ficando em casa, estão indo para a escola. É verdade. Isso é importante demais. Ô, Renata, a Kátia está pedindo o link das informações, tá? Se puder colocar no chat para a gente. Deixa eu escrever aqui. Legal. Eu já vou levantar o link aqui. Acho que o pessoal está tímido, acho que ninguém vai querer abrir a câmera para participar, não. Vamos já para as considerações finais, então? Pode ser, Júlia? Você começa? O Renato fecha? Pode ser. Pessoal, eu agradeço muito, né, a participação de vocês. Eu acho que foi bem legal. Eu debutei, né, no webinar, foi a minha primeira participação aqui no evento, né? Agora, essa semana, tem outras atividades, mas essa foi a primeira. E aí, depois o Renato, não, eu falei pro Renato, pode começar você, Renato, falando. Depois eu vou pegando, né, vejo como é que é e pego o ritmo. Então, eu estou à disposição, tá, de vocês, eu vou até deixar meu e-mail aqui, meu contato. Se vocês quiserem conversar, falar alguma coisa, porque o Renato e o César, que trabalham comigo, sabe que a minha vida, né, eu gosto de trabalhar com isso, é a minha paixão, assim, então, podem contar comigo. Renato? Fala mais um pouquinho aí, eu estou procurando o link aqui, já vou colocar, senão a gente se perde. Deixa eu falar uma coisa, já que o César falou da questão dos números, se são confiáveis, sabe o que acontece com os números com deficiência intelectual? Não sei se acontece no município de vocês, né? As pessoas, para ser matriculado na sala de recursos, a gente faz avaliação pedagógica, né? E para matricular na sala de recursos, só a avaliação pedagógica, ela pode ser, né? Então, a gente tem uma nota técnica do MEC que autoriza que as pessoas com deficiência intelectual possam ser matriculadas na sala de recursos com a realização dessa avaliação pedagógica. Então, não precisa necessariamente ter a avaliação médica, né? E aí, acontece que, às vezes, a gente tem um aluno na sala que tem dificuldade de aprendizagem. Só que a gente não tem, a gente precisaria desse plus, né, dessa algo mais. Então, a gente acaba, às vezes, a escola acaba matriculando esse aluno na sala de recursos, para que ele frequente a sala regular, tenha esse atendimento mais individualizado, né, no contraturno, e aí ele deslanche, né, ele progrida melhor na sua aprendizagem. E esse aluno não tem necessariamente deficiência intelectual. Então, isso às vezes acontece, sabe? Acontece isso nas escolas.
E aí o número de alunos com deficiência intelectual acaba ficando um pouco não confiável nesse sentido, né? Mas a gente faz porque a gente precisa, né? Enfim, acaba considerando como o mais importante, né? Ele ter esse atendimento. E aí, às vezes, acaba ficando com esse número um pouco maior do que, na verdade, é. E os alunos com deficiência visual, né, Renata? Às vezes a pessoa usa óculos e ela acaba entrando como baixa visão, né? Mas isso também já está sendo bastante eliminado, sabe? O pessoal do ciência escolar, né, da secretaria, estão tendo informação, né, sobre isso, então isso está sendo, já não está acontecendo com frequência, não. Vem melhorando muito, esses dados estão sendo apurados e as secretarias municipais e estaduais estão aprendendo a fazer essas avaliações. Eu coloquei o site com a base de dados aí, tá, da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Tem bastante dado interessante. Gente, todos esses dados, se vocês quiserem, eles são dados do governo federal também pelo INEP, a parte de transparência pode pedir todos esses dados também pelo INEP, tem informações muito legais, assim, onde você pode conhecer o Brasil todo, as áreas com deficiência, onde tem mais pessoas com alunos com deficiência, com tal deficiência ou com outra, ou como são as rotas migratórias aí, para as pessoas procurarem apoio médico, é muito legal. INEP, isso mesmo, a ciência escolar, a base que a Júlia colocou aí, tá bom? O INEP disponibiliza, assim, uns resumões, assim, sabe? Os resumos, assim, das estatísticas e tal, que é bacana para a gente conhecer também. Bom, eu vou entrar para as considerações finais. Eu agradeço aí, todo mundo está dentro da sala, permaneceu conosco até agora, para vir nesse bate-papo. Amanhã a gente tem mais um pouco, aí amanhã a gente tem o professor José Eduardo Lanute, está eu, a Júlia lá, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, professora Simone Cheroglu, Daniele Tosati, a gente vai fazer um outro bate-papo também sobre essa educação em tempos de pandemia. Isso daqui é um pouco do que será amanhã. Amanhã a gente traz mais gente para discutir. Vocês estão todos convidados para estar conosco de novo amanhã lá. Uhum, exatamente. Amanhã vai ter mais gente, né? Vai dar para organizar bastante as ideias, né? Porque bastante gente, bastante cabeça pensando junto, né? Consegue chegar em lugares que sozinho a gente não chega. A Fernanda, a Inês, a Jo, a Vilma, quem mais? A Kátia, né? Tá agradecendo e parabenizando os professores aí, tá? Os palestrantes. Imagina, obrigada a vocês. E nós agradecemos vocês também. Kátia também. Se cuidem. Exato. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, Renato. Obrigado. Boa noite para vocês também.